Seus olhos não foram capazes de suportar a minha luz. Depois que os espíritos e as águas se moveram, o restante veio à existência. Todo o aeon da criação e seus poderes. O fogo surgiu deles e o poder veio no meio dos poderes. E os poderes desejaram ver minha imagem, e a alma se tornou a réplica da minha imagem. Esta é a obra que veio à existência. Vede como se aparece, para que antes que venha à existência ela não veja. Pois o aeon da carne veio à vida nos grandes corpos, e foram divididos para eles dias depois na criação. Pois quando eles haviam se poluído e entraram na carne, o pai da carne, a água, vingou-se. Pois quando ele descobriu que Noé era pio e digno, e é o pai da carne que mantém os anjos em submissão, e ele, Noé, pregou a piedade por 120 anos, e ninguém o ouviu. E ele fez uma arca de madeira, e quem ele encontrou, entrou nela. E aconteceu o dilúvio, e logo Noé foi salvo com seus filhos. Pois se de fato a arca não tivesse sido feita para o homem entrar, então a água do dilúvio não teria vindo. Dessa forma, ele teve a intenção e planejou salvar os deuses e os anjos e os poderes com a grandeza de todos eles, o alimento e a forma da vida. E ele os move do aeon e os alimenta em lugares permanentes. E o julgamento da carne foi lançado. Somente a obra do poder permaneceu de pé. Eu vou ler outra versão também aqui, que aqui tem duas versões, com duas traduções, para ficar mais claro para vocês. Se tiver dúvida, vocês falem, tá, gente? Aqui ele está falando do arconte da água. Nos livros dos Sumérios, ele fala isso também, que Enlil é Enki é o da terra e Enlil é o da água. É mais ou menos assim. E aí, para nós, Jeová e o diabo é também, tipo, o arconte que domina a terra e o outro é o que domina a água. E aí, o Jeová é o que domina a água, que quis causar o dilúvio para destruir a humanidade, porque eles criaram a humanidade, não gostou e falou, bora, vamos destruir esse povo aí. Mas aí Noé conhecia o grande poder, a luz, que é o que ele fala, e ele coloca ele na arca. E o interessante, ele fala, se não existisse a arca, o dilúvio não iria vir. Ele já fez sabendo e colocando porque ele queria expurgar alguns e salvar outros, porque naquele conceito, né, do livro de Enoque, lá que os guardiões descem, se unem com as mulheres, vem os anjos se unem com as mulheres, aí tiveram os gigantes que eram metade homem, metade humano, e aí eles se tornaram deuses entre os homens, e aí também para isso que eles criaram esse dilúvio, para acabar com eles, porque eles estavam devorando uns aos outros, fazendo um monte de coisa lá. E aí esses anjos aí, esses filhos dos anjos com os homens, com as mulheres, viraram demônios na Terra também. Então é uma história bem mais complexa aí. Mas é o arconte que faz, então esse é o Sabaoth que faz o dilúvio, e aí tem essas disputas deles aí. Aqui, ó. Então a escuridão, junto com Hades, levou o fogo. E ele, as trevas, libertará de si o que é meu. Seus olhos não foram capazes de suportar minha luz. Aqui quem está falando é Jesus, tá? Sempre quando ele fala na primeira pessoa, ele está falando como Jesus e como o Pai e como o Espírito Santo. Eles falam na primeira pessoa. Seus olhos não foram capazes de suportar minha luz. Depois que os espíritos e as águas se moveram, o restante passou a existir. Toda a era da criação e seus poderes. O fogo saiu deles e o poder veio no meio dos poderes. E os poderes desejavam ver a minha imagem.
e a imagem e a alma se tornou sua réplica. Aqui é um resumo da criação, de como os arcontes criaram o homem, olhando para a imagem de Jesus quando ele veio e aparece no meio das águas, lá que está no Evangelho de João, no livro secreto de João, que aí ele aparece sobre as águas, a imagem dele, aí eles criam a alma como a imagem que eles viram na água de Jesus. Por isso que fala que é a imagem e semelhança de Deus, mas é a alma, não é esse corpo, porque esse corpo aqui não é o coisa, mas a alma, sim, eles fazem como se fosse uma imagem de Jesus. Por isso que a alma, a gente veio para salvar a alma, porque ela foi feita como uma imagem de Cristo. Mas o corpo não, o corpo foi feito como a imagem deles, só não como a cabeça, porque eles têm cabeça de animais e a gente faz esse corpo com mão, pé aqui, esses negocinhos é dos arcontes, tá? Mas eles só têm uma cabeça de animal. É igual os deuses do Egito, sabe? Aqueles que têm uma cabeça de um gato, outro tem cabeça de um pássaro e coisa assim, mas eles têm corpo humano, igual também dos arcontes lá, tem dos sumérios lá, dos Anunnaki, é assim mesmo que eles são. Mas eles têm corpo como se fosse humano, mas com a cabeça de como se fosse de animal. Esta é a obra que surgiu. Veja como é que antes de existir não vê, porque o aion da carne veio a existir nos grandes corpos. Quando ele fala o aion da carne, é esse universo onde existe carne, que nos outros não existe essa nossa carne aqui. Isso aqui é matéria, o que os animais também, assim, nos outros é tudo espírito. Não existe. Então ele fala esse aion da carne é nesse planeta aqui, e onde existe essa criação dos arcontes. E foram atribuídos a eles longos dias na criação. Aqui grandes corpos também são os corpos celestes que eles tinham, os gigantes, né? Também. Pois quando eles se poluíram e entraram na carne, o pai da carne, a água, se vingou. Aqui ele fala, pois quando eles se poluíram e entraram na carne, é que os guardiões vieram e pegaram as mulheres mesmo, as filhas dos homens, e entraram nela, e aí eles fizeram filhos nela, e aí criaram os gigantes. Isso ele está resumindo aqui, por isso que eu estou lendo essa outra tradução. Eles resumem muito, é como o gnosticismo é algo tão, que eu falo, não tem explicação. A maioria dos livros não é explicado, não é como se fosse algo que as pessoas não soubessem. Vocês percebem? Esses livros é como se todo mundo ali, eles lessem para as pessoas que para elas era natural elas saberem essas histórias. E era aceito por todo mundo. Ele não ficava aqui detalhado, igual eu estou fazendo com vocês. No livro de Enoque tem lá que os anjos se contaminaram com a mulher, e isso aqui não. Ele fala como assim, olha, naquela época que eles poluíram assim, e todo mundo entendia. Então é esse o conceito. A gente tem que ser gnóstico, você tem que saber tudo. Leia tudo, porque eu vou falar e eu não vou ficar explicando, não. Mas é esse conceito. Porque para mim, quando eu leio, eu sei, porque eu já li as outras histórias. Então, quando eu leio uma frase dessa, eu falo, ele está falando do anjo, está falando dos arcontes, está falando dos anjos que vieram pegar as mulheres. E aí Sabaoth ficou bravo com eles, porque criou os gigantes e tal. E eu sei a história. Então, vocês precisam saber as histórias. Depois que os espíritos e as águas se moveram, o restante passou a existir. Aqui. Pois quando eles se poluíram e entraram na carne, o pai da carne, a água, se vingou. Pois quando ele descobriu que Noé era piedoso e digno, e é o pai da carne que mantém os anjos em sujeição. Então esse pai da carne é o Sabaoth e o Demir, aqueles que criaram o homem, por isso que fala o pai da carne. E aí ele, com a água, ele quis se vingar de todo mundo. E aí ele viu que porque Noé nasceu com cabelo branco lá, de um jeito lá especial, porque ele tinha esse conhecimento da gnose. Depois o filho dele, Sem, tem o livro A Paráfrase de Sem, depois vocês leiam também, e ele explica tudo isso aqui. É muito legal esse livro A Paráfrase de Sem. Ele tem um pouco da parte do... Ah, sim, isso, amigo. Aí ele tem essa parte também, de meio de Apocalipse no final dele, é bem legal. E ele, Noé, pregou piedade por 120 anos.
Então, 120 anos Noé tentou falar para o povo que o dilúvio ia vir, que eles tinham que se arrepender e não adorar os arcontes. E ninguém o ouviu. E ele fez uma arca de madeira, e quem ele havia encontrado entrou nela, e o dilúvio aconteceu. E assim Noé foi salvo com seus filhos, pois se de fato a arca não tivesse sido feita para o homem entrar, então a água do dilúvio não teria vindo. Desta forma, ele pretendia e planejava salvar os deuses e os anjos e os poderes, a grandeza de todos eles, e a nutrição e o modo de vida. E ele os move do Aion e os nutre nos lugares permanentes. E o julgamento da carne foi desencadeado. Apenas a obra do poder se levantou. Próximo ao Aion psíquico é um pequeno que se mistura com os corpos, gerando nas almas e corrompendo-as. Para a primeira contaminação da criação encontrou força e gerou toda a obra. Muitas obras de ira, raiva, inveja,